Ora, boa tarde a todos os seus deputados. Já sei que é Alexandre. Agradeço a presença do seu professor Dr. Jorge Pereira da Silva para falar essencialmente e concretamente, neste caso, nas matérias relativas ao confinamento por motivos de saúde pública. E, portanto, é pedido da Iniciativa Liberal o agendamento desta audição. Digo, portanto, a forma é a mesma, 10 minutos iniciais, tendenciais, intervenções de cada grupo parlamentar 5 minutos e depois a intervenção final sobre eventuais respostas ou acrescentos que desejo fazer àquilo que foi feito. Vamos começar então esta audição por ouvir o Sr. Professor, que tem, desde já, a palavra para poder iniciar a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. É com muito gosto que aqui me encontro. Enfim, espero corresponder às expectativas, ainda que não sejam particularmente elevadas. Considerando que as duas propostas de revisão ou, em rigor, de editamento ao artigo 27 visam, de alguma forma, responder a problemas jurídico-constitucionais surgidos durante a pandemia, eu começaria justamente por fazer uma avaliação desse período, naturalmente do ponto de vista constitucional, e depois pronunciar-me sobre duas outras questões. Uma primeira sobre a questão da necessidade ou desnecessidade de revisão constitucional para aprovar uma lei de emergência sanitária e, considerando a resposta que vou dar a esta questão, qual o fundamento constitucional que hoje poderia e deveria ser usado para aprovar esta mesma lei. Quanto à primeira questão, eu creio que a principal conclusão que se pode tirar da pandemia é excesso de estados de emergência. A principal razão para este excesso, para o número de renovações, foi a ausência de instrumentos legais adequados para pôr em prática algumas das restrições que eram necessárias. No início da pandemia, existiam 3 instrumentos legais: a Lei de Bases de Proteção Civil, a Lei do Sistema de Vigilância em Saúde Pública e um decreto-lei, o Decreto-Lei 10A/2020, de 13 de março, que era originariamente inconstitucional e que depois foi ratificado pelo primeiro decreto do estado de emergência, mas, de qualquer forma, fora dos estados de emergência, não vejo como é que essa ratificação pudesse valer. Estes 3 diplomas, ou melhor, os 2 primeiros, uma vez que o terceiro acabou já por ser revogado, portanto, a Lei de Bases de Proteção Civil e a Lei do Sistema de Vigilância em Saúde Pública, são aqueles que continuam a existir hoje. E que são manifestamente insuficientes para leis habilitantes de restrições necessárias e adequadas a situações pandémicas. Assumindo aqui que, entre essas restrições, se inclui o isolamento de infectados, a quarentena daqueles que estão suspeitos de infecção, deveres de recolhimento domiciliário, cercas sanitárias, restrições à liberdade de circulação interna e externa, testes obrigatórios, limitações à realização de ajuntamentos, eventos e por aí fora. E, portanto, esta insuficiência destes instrumentos levou a sucessivas renovações do estado de emergência, onde, verdade seja dita, praticamente todas as restrições são possíveis porque os direitos estão suspensos e, portanto, nem sequer o conteúdo essencial dos direitos fundamentais tem que ser preservado. Mais grave foi o facto de ter ocorrido uma tentativa de transposição ou de arrastamento destas restrições para períodos de normalidade constitucional, com as consequências que agora o Tribunal Constitucional tem vindo a evidenciar. E, em particular, julgando inconstitucionais quase todos, se não mesmo todas as decisões de isolamento e de quarentena aplicadas fora do estado de emergência. Organicamente inconstitucionais e, em algumas decisões, já também materialmente inconstitucionais. Portanto, o Governo procurou, digamos assim,
quebrar aquele degrau que existe entre os Estados de exceção constitucional e os Estados de normalidade constitucional, através das 3 figuras ditas de Estado de exceção: administrativo, a calamidade, a contingência e o alerta. Recordo que o Presidente da República e a Provedora de Justiça alertaram em momentos diferentes, e eu diria até de forma enfática, reiterada, para a insuficiência das leis vigentes para fundamentar as restrições que estavam em causa e apelaram à feitura de uma lei de emergência sanitária. Ainda hoje, devo dizer, não percebo porque é que esta lei não foi feita. O Governo não propôs, não apresentou nenhuma proposta de lei e, verdade seja dita também, os deputados também não tiveram neste domínio nenhuma iniciativa. Em julho de 2021 foi constituída uma comissão, dita Comissão Técnica, que veio a fazer um anteprojeto que, na minha opinião, é complexo, burocrático, agressivo e perigoso, por várias razões, mas uma delas, e talvez a principal, prende-se com a tal tentativa de esbater a diferença entre os Estados de exceção constitucional e os Estados de normalidade através de uma figura conhecida por fase crítica da pandemia. Relativamente ao segundo tópico, é necessário fazer uma revisão constitucional para aprovar uma lei de emergência sanitária? A minha resposta sempre foi negativa. O sistema de restrições aos direitos, liberdades e garantias está previsto no artigo 18, que elenca um conjunto de 5 requisitos muito claros, muito testados já pelo Tribunal Constitucional ao longo dos anos: autorização constitucional expressa, proporcionalidade, generalidade e abstração, não retroatividade, intangibilidade do conteúdo essencial. É suposto este sistema valer para todos os direitos fundamentais. O artigo 27, todavia, de revisão constitucional em revisão constitucional, tem vindo a afastar-se deste sistema. Na minha perspectiva, mal. É uma espécie de um país, 2 sistemas, um catálogo de direitos, 2 sistemas, em que o artigo 27, pelos vistos, é uma exceção. Este artigo 27, em 1976, tinha 2 alíneas, no número 3, são as tais exceções ao princípio geral. Em 1982 passou a ter 5 alíneas, em 97 passou a ter 8 alíneas, a proposta agora é para 9 alíneas, sendo que, como algumas das alíneas têm mais do que uma situação, na prática estamos na ordem das 11, 12, 13 exceções ao princípio geral. Eu acho que a evolução deste artigo, em que em vez de ser o legislador a restringir, o legislador democrático a restringir, nos termos gerais, com o debate público inerente a uma lei restritiva, passa a haver uma autorrestrição constitucional. Eu acho que este sistema não deve ser perpetuado, este sistema deve cessar, tanto mais que ainda por cima, se analisarmos as diferentes alíneas, vamos chegar à conclusão que elas não são todas iguais. Terminologia diferente, umas vezes fala-se de tribunal, outra de tribunal judicial, outra vez da autoridade judiciária, e, portanto, vamos da linha em linha usando conceitos diferentes e, às vezes, repetindo o princípio, por exemplo, o princípio da proporcionalidade, como se o princípio da proporcionalidade não estivesse no artigo 2º, no artigo 18, no artigo 266, e fosse preciso repeti-lo em todas e cada uma das alíneas do número 3 do artigo 27. E, portanto, esta lógica, que é simultaneamente uma lógica, eu diria, autárquica, porque coloca o artigo 27 num patamar diferente dos outros direitos todos, e reativa, porque no fundo vai sempre atrás dos acontecimentos, cada vez que é necessário enfim, introduzir mais uma restrição, lá se torna necessário fazer uma revisão constitucional e viver até lá conforme se pode. Eu creio que isto devia ser revisto e revisto radicalmente, não acrescentando nenhuma linha, mas eventualmente fazendo uma revisão global do preceito. Poderia dizer-se que a liberdade do artigo 27 é demasiado importante para justificar um modelo de restrição mais exigente. E eu pergunto, e o artigo 24 da Constituição, que diz
a vida humana é inviolável. Tem um número 2 ou um número 3 que diz, ressalva-se do disposto no artigo anterior, a interrupção voluntária da gravidez, a eutanásia, a morte infligida em legítima defesa. Não há um catálogo de restrições taxativo ao direito à vida e, portanto, também não vejo porque é que tenha que existir um catálogo cada vez mais extenso de restrições à liberdade do artigo 27. Terceiro ponto. Onde está, então, no atual quadro constitucional, a autorização expressa para restringir que é exigida pelo artigo 18, respeitando aqui, naturalmente, ou referindo-me aqui, naturalmente, aos isolamentos e às quarentenas. Para mim, a resposta sempre foi, desde o início, muito simples. Está no artigo 64, que consagra o direito à saúde e consagra o dever de proteção da saúde alheia. O direito à saúde é um direito de dever, mas entre o direito e o dever há uma assimetria, porque o direito refere-se essencialmente à saúde própria, o dever refere-se à saúde alheia. E, portanto, é esta, na minha perspectiva, a autorização constitucional expressa para restringir. E, se necessário fosse, o artigo 15º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que prevê justamente a possibilidade de internamento compulsivo de pessoas infectadas. No limite, portanto, eu creio que o artigo 27 não precisa ser revisto. A ser revisto deve ser para interromper este processo crescente e infindável de alargamento das exceções, que depois constituem uma habilitação forte, digamos assim, para restrições particularmente intensas, e deve, sobretudo, julgar-se com a distinção que é, embora difícil, pacífica na doutrina e na jurisprudência, entre privação da liberdade e restrição da liberdade. O artigo 27 só se aplica à privação da liberdade, não se aplica à restrição da liberdade, e, aliás, esse, diga-se, em abono da verdade, o entendimento da própria Comissão Técnica, que no preâmbulo do projeto que apresenta, na página 18, diz claramente, é nosso entendimento, que o isolamento e quarentena configuram uma medida restritiva da liberdade e não uma medida privativa da liberdade. E, portanto, a própria Comissão Técnica que fez este projeto é do entendimento que não é necessário revisão constitucional. A revisão constitucional que seria, portanto, sempre preventiva, não é? Preventiva e procurando evitar uma decisão futura de inconstitucionalidade desta lei ou de outra semelhante que pudesse eventualmente vir a ser feita mais tarde. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Vou passar então agora a palavra aos grupos parlamentares aqui presentes, começando pelo grupo parlamentar que agendou esta audição, que foi a Iniciativa Liberal, e dou a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, saúdo a todos e cumprimento particularmente o professor Jorge Pereira da Silva, a quem agradeço a presença e agradeço também a exposição, e aproveito para esclarecer que o motivo pelos quais fizemos questão de ter alguém a comentar o artigo 27, podíamos ter feito a mesma coisa em relação ao artigo 34 relativamente à inviolabilidade da correspondência, é porque nos parece que vale a pena, especialmente em sede de Comissão de Revisão Constitucional, pararmos para pensarmos porque é que cada vez que há uma dificuldade prática ou constitucional, a primeira tentação é tentar legislar no sentido da restrição de direitos e liberdades das pessoas. Não pode ser. Nós temos nesta revisão constitucional sido porta-vozes de uma vontade de simplificar a Constituição, não creio que venhamos a ser muito bem-sucedidos, mas queremos também ser porta-vozes da vontade de manter os direitos e liberdades das pessoas permanentemente protegidos pela Constituição, mas protegidos de uma forma efetiva. E é por isso que agradeço particularmente a forma como o professor Pereira da Silva fez a sua exposição,
porque começou por revisitar aquilo que foram as dificuldades e a aplicação das leis durante o período da pandemia, nomeadamente a Lei de Bases da Proteção Civil e a Lei de Sistema de Vigilância em Saúde Pública, que dizem muito bem se mostraram insuficientes, desadequadas ao tipo de medidas que foi necessário tomar, tendo como consequência termos que partir para estados de emergência, onde, pela mera facto de estarmos a falar de suspensão de direitos, todas estas discussões se tornaram bastante menos racionais e bastante menos valorizadoras da liberdade individual e dos direitos individuais do que deveriam ter sido. E é, portanto, nesta base que eu gostaria de colocar a discussão hoje aqui, e reforçando a sua conclusão, que é também a nossa, de que não seria necessário rever a Constituição para tomar as decisões que foram necessárias, ou poderão vir ainda a ser necessárias, tomar no contexto de uma crise sanitária. E essa conclusão é suficientemente importante para pensarmos que é uma boa altura para simplificar as numerosas alíneas do número 3 do artigo 27, em vez de lhe estarmos a acrescentar novas exceções, novas restrições. Esta forma muito típica, acho que é a expressão técnica, muito rígida de olhar para o artigo 27, é desvalorizador dos direitos das pessoas, não é protetor dos direitos das pessoas. Ainda na audição anterior tivemos a ocasião de falar nisto longamente, de que artigos respeitantes já ao direito à liberdade e à segurança, ou, como foi feito aqui o paralelo, artigos na nossa própria Constituição, como o 24º relativamente ao direito à vida, são mais fortes por serem sucintos do que estes que pretendem prever tudo e mais alguma coisa, deixando demasiado expostos os direitos das pessoas com numerosíssimas exceções. Agora, teria como consequência, e é sobre isso que eu gostava de questionar, porque gostava de que desenvolvesse o seu pensamento, ao tornarmos a Constituição mais simples e com menos exceções, estamos, no fundo, a deixar na legislação ordinária e no nosso sistema institucional democrático a responsabilidade de, número 1, tomar as decisões no quadro do respeito máximo pelos direitos das pessoas e, 2, nas mesmas instituições, a possibilidade de fiscalizar a correção e a adequação dessas decisões e destas deliberações tomadas. Ou seja, como é que estamos... Há pouco a dicotomia parecia ser entre uma espécie de responsabilidade dos constituintes, ou dos revisores constituintes, no nosso caso esta Comissão, responsabilidade e direito de consagrar constitucionalmente determinadas restrições, ou, maiorias de ocasião, fazê-lo, já que a Constituição podia não as prever. Da mesma maneira, de que forma que o Tribunal Constitucional, que é a nossa instância última de verificação das coisas, da constitucionalidade das normas e da sua aplicação, de que forma que esse Tribunal Constitucional está neste momento a fazer essa apreciação e se as pessoas que podem sentir-se lesadas nos seus direitos e liberdades têm suficiente acesso ao Tribunal Constitucional para se sentirem que têm recurso, que não ficam impotentes perante uma eventual má aplicação ou até abuso da aplicação por parte das autoridades em cada momento e dos legisladores ordinários em cada momento. E é, portanto, neste sentido de proteção dos direitos e liberdades das pessoas, de parar esta Comissão, parar para pensar o que é que está a fazer à Constituição cada vez que tenta particularizar mais um direito ou uma restrição, está com isso, de facto, a desvalorizar a dita Constituição, está a banalizá-la e está a transformá-la num repositório de boas intenções que ao cidadão começa a dizer muito pouco. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Alexandra Leitão. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço, antes de mais, a presença do professor Jorge Pereira da Silva por nos dar o gosto e o interesse de ouvir sobre, em especial, esta matéria, que de facto é bastante relevante. E como é a primeira vez que falo, cumprimento também todos os colegas. Ora bem, eu queria começar por dizer, apesar de provavelmente parecer estranho, que verdadeiramente acompanho tudo o que disse quanto àquilo que aconteceu durante a pandemia.
Acho que houve excesso de estados de emergência e acho que dentro dos estados de emergência houve excesso de direitos suspensos e restringidos. Porque, na verdade, e isso tem a ver com a pergunta que lhe deixaria no fim, na verdade, a necessidade de termos um estado de emergência só por si até pode não ser uma coisa má. E já explico na minha ótica porquê. O conteúdo desse estado de emergência é que, salvo melhor opinião, estando também sujeito ele próprio ao princípio da proporcionalidade, não deve ir além do estritamente necessário e a minha leitura, e somos todos, enfim, todos os órgãos de soberania, enfim, participaram de alguma forma nisso, houve casos em que, manifestamente, a meu ver, se excedeu o necessário, apesar de também, sejamos justos, a circunstância ser nova, ser excepcional, ser sobretudo muito disruptiva relativamente àquilo que não sabíamos o que ainda iria acontecer. Portanto, eu acompanho, acho que as leis que existiam, designadamente a de vigilância em saúde pública e da proteção civil, não chegavam. Acompanho que foi, portanto, preciso decretar o estado de emergência em alguns casos, e isso sim me parece pior, com excesso daquilo que dentro desse estado de emergência era muitas vezes restringido. Eu lembro, por exemplo, da questão, por exemplo, de não se poder passar entre concelhos, que eu tenho as maiores dúvidas, enfim. Enfim, isso está, concordo. Agora, relativamente à solução, é que eu gostava de o ouvir, porque algumas das coisas que sugeriu me deixam também algumas dúvidas. Em primeiro lugar, e é uma pergunta e não uma afirmação, embora eu tenda a achar isto, até que ponto é que, de facto, termos que recorrer ao estado de emergência pode não ser uma solução melhor, porque implica a intervenção de todos os órgãos de soberania, porque está regulado constitucionalmente com aquilo que não pode ser suspenso, porque, a meu ver, está sujeito também a um princípio de proporcionalidade que devia evitar que, de futuro, a haver outro estado de emergência, ele fosse tão amplo como estes foram, e convoca-nos, portanto, uma maior democraticidade e legitimidade no seu decretamento do que, por exemplo, e agora vou acrescentar isto, termos em vigor uma lei como o anteprojeto de lei de emergência sanitária, ou lá como se chama, que, a meu ver, o Sr. Professor referiu-se a ela como, eu tomei nota, enfim, referiu-se a ela como agressiva, perigosa e burocrática. E eu acrescento que tenho algumas dúvidas que seja constitucional, porque, bom, manifestamente goes without inconstitucional, saying, não é? Pelo menos na previsão de que o Governo emana um decreto regulamentar autorizado por lei da Assembleia da República. Aí, mas a ideia do como é que eu também, da fase crítica, no fundo, que é aquele momento em que ainda ninguém sabe o que vai acontecer e não há tempo, enfim, portanto, o meu ponto é, eu percebo que seja preciso criar legislação que, para estas situações, é melhor que ela exista do que não exista, mas será melhor que ela exista ou do que ela não exista? Não será melhor termos que convocar a intervenção de todos os órgãos de soberania em vez de termos, ou então, uma lei de estado de emergência que tenha outros cuidados que, infelizmente, não me pareceu que esta seja, mas também eu percebi que não estava a defender esta, estava a defender uma. Pronto. Portanto, a minha primeira nota é sobre isto. Até que ponto não vale mais ter um estado de emergência que implica ou que exige a intervenção de vários órgãos de soberania, ainda que a experiência que tivemos não seja muito de molde, enfim, muito favorável, mas não tem que ser assim. O segundo ponto tem a ver com o artigo 27, muito em concreto, que é, eu percebo a discussão em torno da inclusão de novas alíneas, de facto, algumas delas com terminologias diferentes. Por exemplo, uma questão que se podia questionar era se não valia a pena apenas, e enfim, não é a solução de nenhum dos projetos, mas, por exemplo, no artigo, na linha da anomalia psíquica, incluir, por exemplo, quem estivesse com risco de contágio, por exemplo. E percebo essa dispersão que o artigo começa a ter em função das diversas alíneas e que ele acaba por ir sendo aditado reativamente, de certa forma. Porém, das duas uma, ou nós consideramos que o confinamento de pessoas doentes ou que estiveram em contacto com pessoas contagiadas, porque depois ainda há uma terceira dimensão, que aliás foi falada na audição anterior, que é das pessoas totalmente saudáveis, ou seja, as pessoas que nem estão doentes, nem estiveram em contacto com ninguém. Portanto, ou nós consideramos que isso já cabe
como referiu, fazendo um paralelo com o artigo 24, que eu percebi bem, e então nem precisávamos de mexer. Tenho as maiores dúvidas, não tem sido isso que o Tribunal Constitucional tem entendido. E então, para esse aspecto, tínhamos logo aqui um problema que é, então temos as outras alíneas todas, precisamos das outras, não precisamos desta. Portanto, eu acho que essa interpretação só poderia ser conseguida numa revisão mais global, de facto, do 27, em que... Mas uma revisão mais global do 27, e é curioso como as duas intervenções acabam, do Sr. Professor e do Professor Reis Novaes antes de si, acabam por ter aqui uma coisa curiosa que, não estou a cometer em confidência, que isto é tudo público, o Professor Reis Novaes veio defender uma lógica de cláusula geral. Que o artigo 27 devia ter uma cláusula geral que nos deixou todos aqui um pouco perplexos, porquanto a cláusula geral, de certa forma, eu falo por mim, a mim me deixou perplexa, não vou falar pelos meus... porque a cláusula geral, além de ter, como aqui a doutora Isabel Moreira referiu, de ter um passado histórico complicado, do artigo 8º da Constituição de 33, a cláusula geral deixa-nos a todos um bocadinho desconfortáveis quando estamos a falar de direitos fundamentais. Portanto, no fundo, a minha pergunta concreta é, considera o Sr. Professor que sem o aditamento de uma alínea, com esta ou com outra redação, com decretamento prévio ou com recurso urgente, eu até me inclino mais para o decretamento prévio judicial, mas não interessa, com esta ou com outras das várias redações, é efetivamente esta a linha necessária para que nós possamos ter confinamentos de pessoas saudáveis, e saudáveis, abrir chaveta, que estiveram em contacto com contagiados ou que nem sequer estiveram em contacto com contagiados, porque admito que com pessoas doentes seja mais simples a solução, é ou não precisa esta linha, não sendo preciso, onde é que se estribaria, onde é que sustentaríamos a possibilidade de fazer isto sem rever genericamente o artigo 27 e sem um estado de emergência. Ou se, pelo contrário, considera, e a mim não me parece muito mal, que tem que haver mesmo estado de emergência, entendido como, com a vantagem de terem que intervir os vários órgãos de soberania. Desculpe, se calhar foi um pouco caótica, mas, de facto, o assunto foi-me abrindo chavetas e é um assunto, enfim, bastante complicado, de facto, que agora temos aqui em cima da mesa para tentar resolver. Muito obrigada, Sr. Professor. Muito obrigado também, Sra. Deputada. E agora tem a palavra pelo PSD a Sra. Deputada Mónica Quintela. Muito obrigada, Sr. Presidente, a quem cumprimento o Sr. Professor Jorge Pereira da Silva, a quem ouvi com muito gosto, cumprimento as senhoras e senhores deputados, e na esteira da intervenção da senhora deputada Alexandra Leitão, também temos várias questões que gostaria de colocar. Desde logo, o Sr. Professor pronunciou-se sobre as alterações ao artigo 27, não se pronunciou sobre a alteração proposta pelo PSD ao artigo 19. Nós temos uma alteração, portanto, o artigo 19 sobre a suspensão do exercício de direitos. Aqui haveria uma cláusula que poderia abarcar a globalidade, exatamente, de uma série de quando há necessidade de haver um confinamento por razões de emergência sanitária global, como aconteceu agora relativamente à pandemia, com as garantias que nos poderiam dar o estado de emergência, ou seja, obedecendo ao princípio da proporcionalidade, sendo que não deviam estar todos, não deviam nem podiam estar todos os direitos suspensos, só aqueles estritamente necessários para garantir que, efetivamente, a saúde pública pudesse ser salvaguardada. Porque no artigo 27, refere-se especificamente a uma pessoa, portanto, em concreto, o direito à liberdade e à segurança, a uma pessoa individual que esteja, a quem essa liberdade tenha que ser, ou a segurança, a quem a liberdade tenha que ser assegurada, ou a segurança, a liberdade restringida ou a segurança assegurada. Enquanto que no artigo 19, portanto, é uma cláusula de largo espectro, ou seja, nós fazemos aqui a conjugação dos dois artigos precisamente por entendermos que no âmbito que uma declaração de estado de emergência pode assegurar melhor as garantias de defesa, precisamente por convocar a intervenção dos vários órgãos de soberania, ao invés do que seja, por exemplo, uma lei de emergência sanitária. E aqui pergunto também ao Sr. Professor como vê, por exemplo, a solução que nós já atualmente temos no nosso Código Penal, designadamente no artigo 283, em que prevê a criminalização da propagação da doença, a alteração de análise ou de receituário, portanto é a epígrafe do artigo, mas designadamente em que já está criminalizada a propagação da doença, quem tiver uma doença infectocontagiosa e a propagar, portanto, poderá consubstanciar o tipo legal de crime, sabendo nós também
que o direito criminal é a última ratio e que a pessoa só será condenada se não houver qualquer dúvida, porque indúbio pro réu e, por exemplo, numa situação dessas, como resolver o problema? Imaginemos que agora estamos aqui todos nesta sala e um de nós vem para cá e até sabe, estou a pôr já aqui o dolo, que está doente e que poderá contagiar os outros, e saímos daqui, uns ficam contaminados, outros não, como depois saber que, imaginemos que, por exemplo, outra pessoa está cá e que até nem sabe que está doente e que também contagia, como depois também conseguir perceber a origem da doença. Ou seja, todas estas soluções que nos convocam, depois em termos práticos, para depois resolver sobre o caso concreto. E daí, portanto, termos avançado com estas duas soluções, porque é evidente que ninguém quer restrições de direitos, e muito menos de direitos ou de liberdades. Mas, efetivamente, atendendo ao que aconteceu, e também eu concordo que houve excesso de estados de emergência, houve excesso de restrições de direitos, aquela que referiu, da proibição de passar de concelhos, houve uma série delas que são absolutamente, ou de passar em determinadas estradas, absolutamente absurdas. Nós vimos coisas como, por exemplo, dentro da mesma escada, do mesmo lance de escadas, temos uma seta, não é? Que passavam uns pelo outro, uns por um lado, outros pelo outro. Portanto, objetivamente, no meio de uma situação de calamidade, de emergência sanitária, como aquela que aconteceu, e nada nos diz que não possa vir a acontecer no futuro, qual a melhor solução para garantir que, efetivamente, a saúde pública é assegurada, sem que haja restrições que não sejam estritamente restrições de direitos, estritamente necessárias e que sejam o mínimo possível para beliscar os direitos fundamentais, sendo que a lei ordinária poderá, à semelhança do que acontece, por exemplo, com o Código Penal, que é um instrumento de peso, não é? Por ser direito criminal, direito sancionatório, poderá não conseguir com que, por exemplo, aquilo que aconteceu, que todas as pessoas ficassem em casa precisamente para evitar a propagação da doença, e aí também referindo-me às pessoas que não estão doentes e que não tiveram em contacto com ninguém que tenha estado doente, como o Sr. Professor Reis Novaes aqui falou, as denominadas pessoas saudáveis. Portanto, como conseguir conter uma pandemia de forma a que ela não se alastre e não seja uma catástrofe ainda maior, como resolver isto, como é que o direito, que é aqui que estamos a falar, como é que o direito poderá resolver esta situação. E depois pergunto-lhe, portanto, que a situação que o Sr. Professor entendia que, quando nos refere que deveríamos mexer no artigo 27 da Constituição, portanto, a mexer que seria da restrição, se seria para a solução prevista na Constituição alemã e na Constituição espanhola, que depois remete-se, portanto, se era isso que estava a referir, que diz qualquer coisa do género, todos têm direito à liberdade e à segurança, as exceções são reguladas por lei. Se seria qualquer coisa deste género que o Sr. Professor dizia, portanto, restringir o artigo 27 apenas a esta cláusula geral e depois ser a lei ordinária a regular todas as exceções àquilo que está na nossa lei fundamental. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra pelo Chega o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Jorge Pereira da Silva, quero começar por agradecer a sua presença aqui nesta Comissão e o seu contributo para este processo de revisão constitucional. Sem dúvida que esta matéria que temos estado a falar, relacionada com o confinamento por motivos de saúde pública, é de facto uma matéria controversa e que gerou um intenso debate e, portanto, o seu parecer, neste caso, é de maior importância. De facto, parece-me consensual que a pandemia provocada pela Covid-19, tanto pela sua amplitude como pelo facto de ter sido absolutamente inesperada, gerou uma onda de instabilidade a vários níveis, entre os quais, de certa forma, o jurídico. Julgo que terá sido isso que levou o PS e o PSD a virem propor as alterações ao texto do artigo 27, no que diz respeito à liberdade e segurança. Nessas propostas, tanto o PS como o PSD pretendem admitir o internamento compulsivo, sendo que a proposta do PS ainda vai mais longe porque permite o internamento ou, como redigiram, a separação sem qualquer intervenção judicial, apenas admitindo o recurso para a autoridade judicial.
Esta é uma proposta que nos causa um desconforto evidente e sobre a qual gostaria muito de ouvir o Sr. Professor, no sentido de percebermos se, de facto, não há aqui uma inversão da ordem normal das coisas, ou seja, segundo esta proposta, primeiro prende-se, restringem-se os direitos, limita-se totalmente a liberdade das pessoas e só depois, se estas quiserem, recorrem a um juiz. Na nossa opinião do Chega, mas evidentemente estamos abertos a ouvir outras opiniões, estas propostas constituem um verdadeiro atentado à liberdade das pessoas, aos direitos fundamentais e, na verdade, ao Estado de Direito. Em sede de discussão desta proposta, tivemos a oportunidade de mostrar a nossa total oposição a estas propostas, mas, aproveitando a sua presença, gostaria de lhe perguntar se faz sentido ou não exigir, pelo menos, a intervenção da autoridade judicial nestes casos. No caso da sua resposta ser negativa, eu gostava que nos dissesse de que forma, então, podemos assegurar que não há abusos e, consequentemente, se preservam os direitos fundamentais dos cidadãos. Muito obrigado. Muito obrigado também, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o professor Jorge Pereira da Silva. Eu farei uma intervenção muito breve, até para não repetir o que já foi dito aqui. Eu compreendo o que diz sobre o excesso de estados de emergência na pandemia Covid-19. Compreendo as questões que levantou, o facto de ter sido decretado estado de emergência durante tantas vezes, ter sido tantas vezes prolongado e até a quantidade de direitos que foram suspensos no estado de emergência. Mas tenho muitas dificuldades com uma redação que diga simplesmente que a lei ordinária pode restringir as liberdades. E a minha questão é se vê algum caminho entre as duas coisas. Porque se eu percebo que um artigo que tenha um elencar de exceções muito longo, ou seja, o artigo já em si, o artigo 27 já em si é longo, se o colocamos mais longo nas exceções, eu percebo o problema que levanta, não parece muito acertado do ponto de vista constitucional. Eu levanto um outro, que é a questão de uma maioria conjuntural poder suspender liberdades com essa facilidade da legislação ordinária. Até porque eu acho que na reflexão que fizermos sobre a pandemia, e se calhar nós estamos muito perto para a fazer, e acho que com o tempo conseguimos pensar melhor em tudo isto, pensamos hoje seguramente melhor do que pensávamos na altura, mas talvez seja possível chegar à conclusão que uma parte dos abusos que foram tidos, e abusos autoritários de limitação das liberdades, nem sequer estavam dentro dos estados de emergência. E alguns foram para fora do período de estado de emergência. Portanto, eu não sei se o problema é, para uma limitação de liberdades, ter de haver o decretar o estado de emergência, porque houve liberdades que foram limitadas, e foram limitadas muitas vezes até por poderes sem nenhum tipo de legitimidade. E não estou a fazer nenhum ataque ao Governo, muitas vezes o Governo nem sequer teve nada a ver com esse tipo de limitações. O que digo é que o histerismo do medo provoca, com os pequenos poderes que existem em todos os países, ou seja, não subscrevo nada à ideia de que Portugal seja um país com mais problemas que outros. Todos os países têm, pela sua organização, problemas com os pequenos poderes que se instalam, mas que são muito reais na vida das pessoas. A maior parte dos problemas que nós tivemos, de abuso na limitação de liberdades, se calhar não tiveram a ver com o estado de emergência. Ou eu, pelo menos, não tenho a certeza que tenham tido a ver. E acho que este estudo tem que ser feito e o tempo nos permite fazer este estudo. E por isso, digamos assim, aqui a minha dificuldade é, não querendo acrescentar mais exceções ao artigo 27 para fazer uma lei sanitária, também não creio que uma maioria conjuntural possa ter a liberdade de limitar liberdades sem mais, e me perguntar se tanto a alteração do artigo 27, aumentando exceções, ou tornando a limitação mais vaga para a lei ordinária, nos resolve o verdadeiro problema que temos, que é muitas vezes a limitação de liberdades sem nenhuma legitimidade. E dizia eu, porque se calhar para momentos muito excepcionais, bem, tem mesmo que ser o estado de emergência, desde que se perceba todas as limitações em que ele deve ser decretado e a forma muito ponderada com que essa figura deve ser usada como sendo muito excepcional. Mas precisamente porque a situação é excepcional, exige um consenso excepcional para se limitar liberdades, e eu não imagino que possa ser de outra forma. Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora passo ao Sr. Professor Jorge Pereira da Silva, o que entender sobre estas questões colocadas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas perguntas. Enfim, aqui eu vou procurar responder
enfim, com alguma ordem, apesar de algumas respostas serem comuns a diferentes perguntas. Começando pelo direito comparado. O artigo 109 da Constituição, 104 da Constituição alemã diz: a liberdade do indivíduo só pode ser limitada com base numa lei formal e desde que se respeitem as formas prescritas na mesma lei. Ponto. Não diz mais nada. O artigo 13 da Constituição italiana diz: a liberdade pessoal é inviolável, não é admitida nenhuma forma de detenção, inspeção ou investigação pessoal ou qualquer outra restrição à liberdade pessoal que não seja motivada por autorização por autoridade judiciária e só nos casos e modos previstos na lei. A Constituição espanhola diz: ninguém pode ser privado da sua liberdade, a não ser com observância do estabelecido neste artigo e nos casos e formas previstas na lei. E, portanto, há vários exemplos de direito comparado próximos que apontam, efetivamente, para, enfim, preceitos constitucionais bastante menos complexos do que aquele que a Constituição portuguesa tem e que, aparentemente, está ainda em via de ser mais complexificado. Uma outra questão muito importante eu acho que nós temos que olhar com muita atenção para o dossiê que o Tribunal Constitucional tem vindo a fazer com a jurisprudência do período Covid-19. Porque, enfim, não é preciso ler com muita atenção, mas o balanço é, eu diria, absolutamente negro, porque nós, se olharmos apenas para as conclusões, o Tribunal diz é inconstitucional, é organicamente inconstitucional, é inconstitucional, é organicamente inconstitucional, e quando encontramos um acórdão em que o Tribunal não diz que é inconstitucional, vamos ver, e foi em estado de emergência. E, portanto, o ato em causa foi no estado de emergência. É evidente que nós estamos em 2023, a pandemia já acabou há algum tempo e só agora é que grande parte das decisões estão a chegar. Mas a verdade é que isto chega ao Tribunal Constitucional por via de recurso de decisões tomadas nos tribunais comuns e na minha avaliação, os tribunais comuns funcionaram e o habeas corpus funcionou. Não funciona, evidentemente, relativamente a outras restrições, mas, pelo menos, relativamente à restrição mais grave, mais séria, que é a privação da liberdade, quer de pessoas que chegavam de avião e eram encaminhadas imediatamente para centros de confinamento, não é? Ainda que os centros de confinamento pudessem ser hotéis, ou que eram, digamos assim, enviadas para casa porque aparecia um caso de um aluno contaminado numa turma qualquer e, portanto, ia a turma toda e os pais dos alunos todos para casa. Nesses casos, que são claramente os mais graves, o habeas corpus funcionou e, ainda bem, a primeira decisão, enfim, foi tomada em Ponta Delgada e depois percebeu-se que aquela era a via adequada. Portanto, acho que é importante denunciar as coisas quando funcionam mal, mas também é importante dizer que aqui os tribunais comuns funcionaram bem relativamente a estas restrições. Relativamente a outras restrições menos severas, aí, de facto, a máquina judiciária é mais lenta. Relativamente à opção, digamos assim, estado de emergência, medidas restritivas em estado de normalidade. Eu acho que o estado de emergência e a lei do estado de emergência, tal como está atualmente, também não provou bem. E não provou bem porquê? Porque rapidamente se percebeu que o decreto do Presidente da República era um decreto em larga medida não execuível por si mesmo. E, portanto, as restrições acabavam por ser sempre decididas e implementadas pelo Governo com ampla margem de discricionariedade. Seria, portanto, necessário construir um outro modelo em que o decreto do Presidente da República fosse ou auto-execuível
ou, pelo menos, bastante mais parametrizante, ou digamos assim, apertasse bastante mais a malha para a execução por parte do Governo. No que respeita à opção acrescentar mais uma linha ao número 3 do artigo 27, fazer uma revisão global ou deixar tudo como está, eu, muito sinceramente, preferia deixar tudo como está e, eventualmente, com um pequeno ajustamento. E apostar, digamos assim, na distinção entre privação da liberdade e limitações à liberdade, que é uma distinção que faz parte da jurisprudência do Tribunal Constitucional, faz parte da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e é corrente na doutrina, e, portanto, fazer esta distinção entre privação da liberdade e simples restrição ou limitação, e, portanto, não introduzir, digamos assim, uma cláusula geral que, não por desconfiar do legislador democrático, eu tendo a evitar falar em maiorias conjunturais, porque quando se fala em maiorias conjunturais está sempre, digamos assim, a diminuir a regra básica de funcionamento da democracia, que é a regra da maioria. De facto, não temos outra melhor. Maiorias mais alargadas podem ser positivas em muitos casos, mas mais votos a favor do que contra é o princípio geral de funcionamento da democracia portuguesa. E não devemos desvalorizar a importância do debate público, do contraditório político, no hemiciclo, porque nós falámos aqui muito de restrições excessivas e que não tinham justificação suficiente, mas também podíamos falar das restrições que estiveram pensadas e que não avançaram, justamente porque o debate público se impôs. Eu posso dar aqui alguns exemplos. A discriminação dos idosos no desconfinamento. Chegou a estar em cima da mesa deixar os idosos a partir de determinada idade em casa, quando as outras pessoas podiam desconfinar. A Stay Away Covid, a famosa aplicação, que gerou, digamos assim, na comunicação social e em muitos contextos, muita indignação e que ficou na gaveta. Uma outra que chegou a ser publicada em decreto-lei, mas que na prática não foi aplicada, as restrições de acesso às praias, mas que quando chegou o verão, naturalmente, ninguém aplicou. E diria uma outra, que talvez a mais grave de todas, a restrição do exercício do direito de voto. Não é? Eu recordo-me de discutir com um médico de saúde pública em que ele dizia, não, se as pessoas forem colocadas em quarentena não podem ir votar. E eu disse, mas é suposto a pessoa perder o direito de voto porque recebe um SMS da Direção-Geral de Saúde? E a resposta foi, não, sim, claro, como é evidente, porque se os políticos abrirem esta exceção para os políticos, eu disse, não é para os políticos, é para mim que quer ir votar. Não é? E, portanto, várias restrições ficaram pelo caminho e, por isso, eu não acho que se deva desvalorizar a importância do debate público, parlamentar, do contraditório, para evitar determinadas restrições que não têm justificação. Onde é que eu acho que há um pequeno ajustamento que podia ser feito no artigo 27 e que seria bastante clarificador? Na suposta distinção que lá está entre privação parcial e total da liberdade. Verdade seja dita, ninguém sabe como é que se distingue uma restrição parcial, ou melhor, uma privação parcial de uma restrição ou limitação. É impossível. Quer dizer, não há dois acórdãos que utilizem a mesma terminologia, não há duas posições doutrinárias que utilizem a mesma terminologia. Uma privação parcial da liberdade é uma restrição, ou é uma limitação. Quer dizer, a introdução nós conseguimos distinguir privação da liberdade, restrição ou limitação da liberdade e restrição da liberdade de circulação, nós conseguimos fazer estas três distinções. Se introduzirmos a meio entre a privação da liberdade e a restrição ou limitação, a privação parcial, ninguém se entende. Ninguém se entende. E, portanto, era tornar claro que a privação é privação. Há vários indícios
importantes o que é privação, quer dizer, o que é privação da liberdade. Privação da liberdade significa, peço desculpa para ser rigoroso, porque de facto a terminologia, barreiras físicas. Havendo barreiras físicas, há privação da liberdade. Institucionalização, há privação da liberdade. Vigilância permanente, há privação da liberdade. Sujeição a um poder da autoridade com possibilidade de coação física, há privação da liberdade. A pessoa está em casa, não há privação da liberdade. Não tem pulseira eletrónica, não está sujeita à vigilância, pode eventualmente sair e deve poder sair durante um determinado período do dia para fazer, enfim, as coisas essenciais. Em princípio, não há privação da liberdade no sentido que o artigo 27 devia ter. Portanto, há vários indícios que nos permitem fazer esta distinção, mas que, havendo esta referência à privação parcial, acaba por ficar tudo, digamos assim, numa enorme zona cinzenta. Depois, quanto à questão da necessidade de intervenção judicial ou da autoridade judiciária, que não é a mesma coisa, porque o Ministério Público é a autoridade judiciária e não é a autoridade judicial, ou a autoridade administrativa independente, ou a autoridade administrativa com parecer de comissão independente. Há aqui um conjunto significativo de alternativas. A minha preferência vai sempre pela menos restritiva, não é? Na medida em que seja execuível do ponto de vista prático uma intervenção judicial, será sempre por aí que eu acho que se deve ir. Mas não podemos descartar, de facto, a hipótese de a intervenção judicial não poder ser prévia e ser substituída por um recurso célere, aberto, fácil, a uma autoridade judicial. Enfim, e com isto, creio que razoavelmente respondi à generalidade das questões. Peço desculpa se deixei alguma pelo caminho, mas, enfim, para já ainda não me vou embora. Muito obrigado, Sr. Professor. Sim. Falta alguma resposta? Não, acho que foi tudo. Sim, a questão do meio termo, não é? Enfim, eu não respondi porque, de facto, não preparei uma redação de meio termo. Mas, entre a Constituição alemã, que, de facto, remete apenas para a lei, para os casos previstos na lei, para os termos previstos na lei, a Constituição italiana, que é um bocadinho mais parametrizadora, é sempre possível, digamos assim, fazer uma restrição em que se aponta à finalidade. Não é? Outros preceitos constitucionais dizem, bom, pode-se restringir o direito de voto com uma determinada finalidade, para garantir, enfim, a transparência democrática, a independência, e, portanto, não digamos assim, um elenco dos casos em que é permitida a restrição, mas da finalidade que a restrição serve. Muito obrigado, Sr. Professor, pela sua presença, por um lado, pela explicação que nos deu aqui completa sobre estas matérias e que vai ajudar, com certeza, a refletir sobre o que aprovar neste domínio específico no futuro e, portanto, muito obrigado por ter vindo. Eu, aos seus deputados, agora pedia uma coisa. A próxima reunião é às 18 horas, com a Assembleia Regional dos Açores, que traz 13 elementos, 13 deputados lá regionais. O que é que eu pedia? Que ficassem só 2 cadeiras ocupadas deste lado por deputados, as 2 últimas, porque as outras preciso delas. E que deste lado daqui deixassem espaço para o seu deputado que vai intervir, mais o seu deputado coordenador. E os outros deputados podem se sentar nas cadeiras ao lado, que é para permitirmos aqui estarmos todos. Está bem? Muito obrigado. E agora tiram aqui as coisas deste lado, que é para arrumarem aqui.